claro, na história aqui bíblica, na narrativa bíblica e na nossa vida de um modo geral. Olha, então, a proposta é uma série. Inicialmente, eu não sei quantos domingos eu vou usar com essa série Conversão Genuína, tá? Não sei, mas hoje é o primeiro. É a nossa primeira vez falando sobre esse assunto. E como tema hoje, eu vou usar o texto de Mateus capítulo 5. Depois, no outro domingo, no domingo seguinte, eu vou continuar aí, tá? Eu não vou pular, eu vou continuar. Mas hoje é Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. O meu tema é crenças e contradições. É sobre isso que eu vou falar hoje. O meu assunto é crenças e contradições hoje, dentro da série Conversão Genuína. Crenças e contradições é o assunto que eu vou falar hoje. Está com base em Mateus 5, de 1 a 12, que eu vou ler agora. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. 18h47. Então a minha proposta é de fazer isso aqui com 40 minutos. Eu vou tentar, tá? Se não der, eu posso até cortar e deixar para a próxima semana, mas eu quero ficar no máximo em 40 minutos para estourar. Então vamos lá. Mateus 5, de 1 a 12 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai Santo, mais uma vez nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua intervenção, para que pelo Teu Espírito Santo o Senhor traga iluminação ao nosso coração, ao nosso entendimento, para absorvermos, retermos, entendermos as orientações da Tua palavra para nós. Faça isso, Pai, porque nós, de nós mesmos, não temos condições de fazer tudo isso, mas pela fé rogamos a Ti que assim seja. Com cada um dos meus irmãos que estarão comigo, amigos, colegas, que estarão aqui me ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, trazer iluminação para entendermos, compreendermos e retermos a Tua palavra para aplicarmos na nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Crenças e contradições. Em Mateus 9, no capítulo 9, versículo 36, na versão atualizada, diz que quando Jesus via as multidões, ele se compadecia delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele está falando do povo de Israel que recebia instrução dos fariseus, saduceus, enfim,
dos líderes religiosos no judaísmo na época de Jesus. Ainda em Marcos capítulo 6, versículo 34, o texto diz que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele está falando do mesmo povo. O povo que recebia instrução dos líderes judaicos, como eu falei aqui, escribas, fariseus, saduceus, e diz que vendo e se compadecendo deles, porque pareciam que não tinham pastores, Jesus, em Marcos 6,34, diz que ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Por isso eu entendo que a função primária de um pastor é ensinar o caminho dentro da palavra de Deus para as ovelhas de Jesus, para aquelas que são ovelhas de Jesus. E porque na sua grande maioria eu vejo como Jesus viu que pouco mudou. Quando eu olho de forma geral, eu vejo um monte de gente se dizendo religiosa, mas que na verdade são ovelhas sem pastor, porque não estão sendo instruídas na verdade da palavra de Deus. E era isso que Jesus via, certo? E é o que eu vou fazer hoje. Eu quero expor aqui, primeiro, expor o texto bíblico, depois eu quero ratificar, ou seja, destacar pontos fortes aqui do texto e no final eu quero trazer alguma aplicação prática para a nossa realidade, para a nossa vida, nos dias de hoje. E eu começo aqui, versículo 1 e 2, onde diz que Jesus inicia esse ensino da forma tradicional, assim como os mestres da lei faziam, eles se assentavam para ensinar. Tanto na sinagoga, no templo, como se fosse ao ar livre, era da mesma forma, eles sentavam, se assentavam para ensinar. Então Jesus segue esse protocolo, faz do mesmo jeito, ele se assenta, né? E aí ele está ao ar livre. Aqui o texto de Mateus diz que ele estava numa parte plana do monte, né? E aí ele começa a ensinar, extraindo da palavra de Deus as verdades bíblicas, certo? E a primeira delas é essa, está no versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito. O que é isso? Pobres em espírito. Por exemplo, Lucas, que também vai falar, traz essa narrativa aqui das bem-aventuranças, Lucas vai trazer só pobres. Isso porque a abordagem de Lucas é diferente da abordagem de Mateus. Lucas, ele traz essa abordagem mais social, da necessidade física de necessidades que as pessoas mais desfavorecidas têm, certo? E a Bíblia não é alheia a isso. Para você ter uma ideia, na lei, em Levíticos 23, diz o seguinte, que quando o povo de Israel fosse fazer a sua colheita, por exemplo, de milho, que não pegasse as espigas que caíssem nos campos, mas que deixasse essas para os pobres e estrangeiros. Então isso era uma lei dentro de Israel. Preocupação do Senhor com os desfavorecidos. Então o camarada tinha ali uma grande plantação de milho, e chegou o tempo da colheita, ele ia colher, mas a ordem era, o que cair, deixa, porque isso aí é para os pobres. Eles vão vir, vão pegar, vão fazer a colheita deles aí depois que você fizer a sua. Era uma lei, porque Deus tem essa preocupação com as nossas necessidades mais fundamentais e básicas, certo? Mas Mateus, ele quer observar essa bem-aventurança aqui, mas do lado espiritual. E usa o termo pobre em espírito.
Pobre em espírito não é alguém sem coragem, mas é alguém que reconheceu a sua bancarrota espiritual. Isso que é pobre em espírito. O pobre em espírito é aquele que confessa diante de Deus o seu desmerecimento, né? E a sua total dependência de Deus. Ele sabe que ele não pode, não tem condições, por isso ele confessa que ele não merece, e aí ele fica à mercê, à disposição de Deus. Esse é o pobre em espírito. Em outras palavras, você não pode fazer nada por você mesmo, certo? A não ser crer em Jesus como um pobre em espírito que você acabou de se reconhecer. Mas quando você se reconhece como pobre em espírito, o que acontece? O reino dos céus é concedido. O reino dos céus, ele não é concedido com base na raça. No caso aqui, ele estava falando para a maioria dos seus ouvintes eram judeus. Então, a concessão do reino dos céus não é decorrente da raça, não é decorrente dos méritos conquistados, porque entre aquela multidão que ouvia Jesus, tinha muitos observadores da lei de Moisés. E Jesus está deixando bem claro, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que não tem nenhum merecimento diante de Deus. Esses, sim, eles recebem o reino de Deus. O reino do céu, ele não é concedido, por exemplo, a quem tem um zelo militar, um patriota, né, de bravura extremada, como um grupo que tinha ali também os zelotes, do qual Pedro fazia parte. Não sei se você tem familiaridade, mas Pedro, por fazer parte desse grupo dos zelotes, que eram pessoas aguerridas, né, de bravura militar, quando o soldado veio prender Jesus, ele cortou, lançou a espada e cortou a orelha do soldado, queria guerrear. Então o reino dos céus não é concedido a esse tipo de pessoa, que para nós aqui na sociedade seria um herói. Não, não é. Não é concedido aos ricos, porque tem dinheiro, então consegue a entrada. É como no caso de Zaqueu. Zaqueu era rico, cobrador de impostos, um publicano, né? Era para cobrar um e cobrava 5. Então, ele devolvia, ainda pegava um jurinho dele, ainda tinha mais 4 que ele embolsava, certo? Mas Jesus está dizendo, não dá para comprar o reino do céu. Ele é concedido a quem? Ele é concedido aos pobres em espírito. Os pobres em espíritos que sabem que não podem oferecer nada para Deus. Eu tenho plena convicção disso na minha vida, que eu não tenho nada para oferecer para Deus. Tenho convicção. E eu me alegro de ter essa convicção. Porque aí eu não fico tentando convencer Deus de nada. Sabe? Isso é uma leveza para o meu coração, para a minha alma. Né? Para esse tipo de pessoa é concedido o reino de Deus. Pobre em espírito. Eu quero que você observe comigo aqui que essa bem-aventurança que é concedida ao pobre em espírito, ela não é uma coisa para o futuro, para depois que você morrer. Não. É para você viver isso aqui e agora. Porque o texto, não perca de vista aqui, o texto, ele é claro, deles é o reino dos céus. É. O verbo está bem claro, está no presente, é agora. Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. É. Não vai ser depois que morrer, etc. É agora. Dá para viver isso agora. Certo? Segundo, a segunda bem-aventurança agora é um grupo, tá? Essa primeira aí ela é destacada, versículo 3. Agora, a partir do versículo 4, aí até o 9,
cada bem-aventurança tem a sua recompensa para o futuro, diferente dessa que é aqui agora. Essas agora, as próximas que eu vou dizer agora, elas são recompensadas no futuro, no porvir, né? Depois da consumação dos séculos, certo? Depois da vinda de Jesus, que ela vai ser completamente, está completamente a nosso favor, à nossa disposição. Só depois disso. Mas essa primeira que eu falei é aqui agora, certo? Então vamos lá. Versículo 4. Bem-aventurado quem? Os que choram. Por que eu estou usando esse tema? Crenças e contradições. Porque isso é contradição. Ser pobre em espírito, nossa, coitado, pobre de espírito. Né? Quem pegou isso mal, tendo a palavra de Deus, né? De qualquer maneira. Não entendeu direito. Né? Coitado, só vive chorando. Bom, bem-aventurados que choram. Esses choram aqui, você tem que perguntar assim, choram por quê? Choram pelos seus pecados. Não adianta você reconhecer que a sua bancarrota espiritual, que você não tem nada para oferecer para Deus, mas ter os olhos secos, não conseguir. Sabe, alguém que encontra Jesus tem convicção dos seus pecados e, tendo essa convicção, sente dor, a alma fica triste, né? Ela chora por causa dos nossos pecados, dos pecados que a gente cometeu, que a gente comete, certo? E Jesus está dizendo, bem-aventurado esses que choram. Né? Não é um choro de sentimental, é porque eu perdi meu emprego, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu estou com um problema de saúde, porque minha esposa foi embora. Não é isso. É um choro pelos meus pecados. Bem-aventurados esses que choram, porque reconhecem os seus pecados. É isso. E chora pelos seus pecados porque sabe que é completamente incapaz de se salvar. Por isso a pessoa chora. Ela reconhece os seus pecados, sabe que não tem o que fazer, que ela não consegue. Por mais que ela queira, ela não consegue fazer nada. Né? E aí, consequentemente, ela chora. Chora ainda porque sabe que, mesmo depois de reconhecer os seus pecados, ela tem um desejo de ter um domínio sobre esses pecados, mas ela não tem. E aí ela chora, porque ela sabe também que ela não pode fazer nada. Ela quer obedecer a lei de Deus. Eu conheço muita gente assim, que tem aquele desejo de obedecer à vontade de Deus, mas não consegue, não dá. Por quê? Porque, quando alguém encontra Jesus e recebe o perdão dos seus pecados, certo? Então se entrega a Jesus, é de Jesus, tem perdão dos pecados, mas só que tem uma coisa, enquanto vive aqui nessa terra, a gente está cercado pelo pecado, rodeado, a Bíblia vai dizer, rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, que faz tudo errado, mas se você tiver um cisco, eles vêm apontar o cisco em você. Entendeu? E aí, gente, isso causa tristeza, lágrimas. A gente. Bem-aventurados que choram. Por quê? Isso é uma contradição. Por quê? Porque, sabe, a gente vê... Só posso falar do Brasil, não conheço outro país. Sei, eu conheço alguma coisa de literatura, mas não de estar lá. Mas do meu país eu conheço. E eu vejo muitas denominações, muitos evangélicos pregando, ensinando e se dizendo viver uma vida acima disso tudo que eu estou falando aqui, acima do pecado, livre do pecado, livre que eu digo assim, sem nenhuma influência, né? A palavra mais adequada para isso é um tipo de triunfalismo, sabe?
Então eles prosperam demais, têm saúde demais, são felizes demais. Espera aí, não é nada disso que o texto está dizendo. Está dizendo, bem-aventurado os que choram. Choram por seus pecados, por não conseguir ter domínio sobre essa situação, e não tem mesmo. E aí vem as lágrimas, né? Então, essas pessoas que dizem, que afirmam que vivem só de alegria, isso não é verdade. Elas, na verdade, se elas pensam assim de verdade, elas estão se enganando a respeito da natureza do reino de Deus. Porque o reino de Deus não promete que a gente vai ser feliz, sabe? Essa felicidade aí que uma felicidade de bolha. Você está dentro de uma bolha e nada te atinge. Nada disso. A minha Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus, justos e injustos. Da mesma sorte que quando o coronavírus já matou gente cristã e gente não cristã. Ateu, enfim, já matou todo tipo de raça, crença. Pega em qualquer um. Esse negócio de que não pega, né, no crente não pega, quem tem fé não pega, não vai nessa não. Isso é triunfalismo, não é verdade. A verdade é, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. Foi Jesus quem disse. Ele falou assim, no mundo tereis aflição. O que é aflição, senão problemas que eu não consigo lidar? No caso aqui, os meus pecados. Eu quero que você note, eu quero destacar uma coisa aqui, que a consolação aqui nesse caso, para aqueles que choram, é uma coisa para o futuro, ou seja, para a consumação dos tempos. Aí você pode dizer assim, mas pastor, Jesus transformou água em vinho, né? E o vinho é o símbolo da alegria. Tem gente que vai falar isso daí. Sim, mas note que justamente Jesus fez isso para mostrar que essa alegria que ele pode nos proporcionar aqui nessa vida não é uma alegria com efeito duradouro, é uma alegria como a do vinho. Porque quem se alegra com vinho, no outro dia tem a ressaca do vinho. Não é assim? Quem bebe vinho sabe o que eu estou falando, certo? Então Jesus já fez isso de propósito. Sim, o vinho alegra. Mas no outro dia, dor de cabeça, né? Não sei, mas quem bebe diz isso. Dor de cabeça, etc e tal, tá? É essa alegria. Claro que eu estou falando aqui dessa alegria mais pro lado de fora da gente, certo? É dessa que eu estou falando. Porque a alegria, uma outra alegria que é a da salvação, essa permanece com o cristão todo o tempo, 24 horas, enquanto ele viver nessa vida, e vai acompanhar ele na eternidade, depois dessa vida, na segunda vida. Essa que é a verdade. Tá? Se você tem um contato mais próximo, às vezes, com a palavra de Deus, você pode dizer assim, pastor, mas em Isaías 61:3, a Bíblia promete que a vinda de Jesus ia ser com um óleo de alegria em vez de pranto e choro. Sim. Por isso que ele fez o vinho, né? Para nos dar essa amostra do que ele pode fazer, do que ele pode proporcionar. Só que por enquanto, essa é uma alegria parcial. A gente vive uma alegria parcial. Porque você tem uma alegria, tipo, no seu trabalho, no seu casamento, com o filho. Mas dali a pouco, você recebe uma outra notícia que não te causa alegria. Entende? Então, a vinda de Jesus, ela proporcionou essa alegria pra gente. Ele tem essa capacidade de nos dar esses momentos alegres com outras pessoas. Sim, a alegria interna da salvação, ela sempre vai estar com você. Se ela não tiver, tem alguma coisa errada. Tá? Mas essa alegria exterior, essa alegria pro lado de fora, ela é proporcionada em porções, parcial. Porque a promessa aqui é de uma consolação para o futuro, certo? Depois da segunda vinda de Jesus.
A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes. Que humildes que são esses? Que humildes são esses? Os gregos, eles exaltavam a humildade dos homens, dos governadores, sábios, né? Mas era um tipo de uma encenação, uma fachada. Porque, na verdade, o grego, para o grego, ser humilde era ser fraco. E eles também associavam a humildade ao servilismo. Tipo assim, que o humilde é aquele que todo mundo pisa, aquele que todo mundo... Certo? Pois é, então, não é dessa humildade que Jesus falou. Ser humilde aqui, em relação aos outros, envolve a ausência de maldade. Né? Os humildes receberão a terra por herança, envolve a ausência de maldade, de espírito negativo. Sabe aquele tipo de pessoa que torce para ver o tombo dos outros, o fracasso dos outros, a tristeza dos outros? Quem teve um encontro com Jesus e recebeu dele entrou no seu coração que ele precisa ter essa conduta de humildade diante da vida, diante das pessoas, ele não vai ter prazer na maldade e no espírito vingativo, sabe? Aquele negócio de dizer assim, fica torcendo para dar errado, para depois falar assim, eu falei, tá? Não vai ter isso. Porque na verdade não basta você reconhecer a sua ruína espiritual como a primeira bem-aventurança, não basta você chorar pelos seus próprios pecados, se no final, porque no final, difícil mesmo é responder com humildade quando outras pessoas falam da nossa ruína, apontam a nossa ruína, os nossos fracassos, os nossos erros, as nossas falibilidades, certo? Aí que é difícil, e é aí que a gente mostra essa injeção de humildade que Deus colocou no nosso coração, que nos dá condições de absorver essas críticas, né? Que às vezes são justas, às vezes não, mas a gente consegue absorver e tocar para frente. Quem vai receber essa herança aqui, então, vai receber a terra por herança, que também é para o futuro, não é o forte, o que enfrenta tudo, o poderoso, como os gregos gostavam, os romanos também, não é o agressivo, não é o rude, o tirano, né? É o humilde. O humilde que vai receber a terra por herança. Humildade requer, na verdade, de nós uma percepção de quem a gente é de verdade. Inclusive dos relacionamentos interpessoais, dentro de casa e fora de casa. Porque não adianta também eu ser humildezinho lá fora de casa e aqui dentro ser um desprezível, maltratador. Certo? Então, humildade requer de mim, de você, de quem tem isso de verdade, quem tem esse, vamos dizer assim, essa ação de Deus em sua vida, requer de nós uma postura diante das pessoas, da vida, né? Uma postura realmente humilde que consegue absorver críticas, enfim, consegue dialogar, consegue conviver, né? E sem desejar que a pessoa se esborrache ali na esquina. A quarta bem-aventurança é para os que têm fome e sede de justiça. Isso aqui é complicado. Ter fome e sede de justiça, o princípio aqui é muito parecido com pobre em espírito. Claro que Deus, Ele zela pelo cuidado das nossas necessidades. Deus sabe que você precisa, o que eu preciso, e Ele zela para cuidar disso, das nossas necessidades mais básicas. No caso, comer, beber, né? Sede de comer, de beber, enfim.
Mateus aqui, ele quer nos levar a pensar sobre uma fome que é um pouco mais importante do que comer e beber, alimentar o corpo. É uma fome e sede de consequências maiores. É uma fome e sede de justiça. Agora, muita gente se engana com essa justiça aqui. Fome e sede de justiça. Não é uma justiça, não é Deus fazer justiça para mim. Ah, eu fui injustiçado. Eu entendo que eu fui injustiçado, principalmente no meu trabalho algumas vezes. Fui prejudicado por outras pessoas. Tá? Essa justiça não é para isso. Essa justiça aqui não é receber justiça. É bem-aventurados que têm fome de sede de justiça. É de ser justo, de fazer justiça. Mas não é fazer justiça com as próprias mãos, matar, prender, não é isso. Primeiro, fazer justiça a si mesmo. Por quê? Porque tem gente comendo, bebendo e fazendo mal para si mesma. Consumindo pornografia, vivendo de mentiras, vivendo de trapaças, vivendo de traições, né? Marido trai mulher, mulher trai o marido, adultério, vício, os mais diversos problemas, que é uma injustiça contra a própria pessoa, porque faz mal para ela, prejudica ela mesma. Então, sede de justiça, primeiro, para mim mesmo, porque se essas coisas estão me prendendo, algumas delas que eu falei aqui e outras que eu não falei, que pode ser o seu caso, que prendem a pessoa, eu citei algumas aqui, traição, adultério, pornografia, mentira, enfim, isso adoece a alma. E se essa pessoa está sendo afligida por isso, ela está sendo injustiçada. A alma dela está pedindo, está com sede de justiça, ou seja, de que isso pare para que a alma descanse, tenha paz, porque ela está sofrendo. Porque a consciência fica lá, né? Você viu pornografia, você traiu a mulher, você trapaceou nos negócios, você cometeu adultério, você tem vício, você, sabe, tanta coisa. E a pessoa não tem calma, não tem paz na sua alma. Tá? Então, isso é justiça. Primeiro para mim, primeiro para você. Mas também justiça para os outros, para a família, para a fidelidade no casamento, no trabalho, nos negócios, nos projetos comunitários. Isso é justiça para os outros. Primeiro para mim, mas também para os outros. Justiça para os outros. Fome e sede de justiça. Mas de você fazer justiça. De ver a justiça alcançando, né? A família, a fidelidade, o casamento, o trabalho, os negócios, a comunidade. Isso é justiça aos outros. Mas quando nós olhamos para nós mesmos sem máscara da autojustificação, porque tem gente que está vivendo nessas coisas que eu falei, que está fazendo mal para ela mesma, algumas que eu citei aí, adultério, traição, pornografia, mentira, trapaça, ela está vivendo isso, fazendo mal para si mesma, mas aí ela usa uma máscara e se justifica. Bom, eu estou traindo a minha mulher porque minha mulher é assim. Eu estou fazendo um negócio trapaceado porque se eu não fizer assim, eu não ganho dinheiro. Sabe, as pessoas se auto-justificam. Mas quando você olha para você mesmo, sem essas máscaras de auto-justificação, e a gente percebe que a gente está longe de praticar essa justiça, né? Que a gente tem fome e sede, que a nossa alma deseja, de ser justo, tá? Porque a promessa para quem tem fome e sede de justiça, que enxergou isso, que deseja isso, a promessa é que, de novo, no futuro, na consumação, que ela vai acontecer completamente, né? Ou seja, plenamente, essa justiça vai acontecer. Mas até lá,
resta a nós clamar a Deus que faça a justiça. Pedir, Deus, faça a justiça. E essa justiça, o que é? Me liberta disso que está me dando problema. Da traição, da pornografia, da trapaça, da mentira. Está fazendo mal, me liberta. Então, eu não posso ter isso plenamente, mas eu clamo a Deus, vendo a minha condição que eu não posso ter, eu clamo a Deus e peço, Deus, faz justiça, me ajuda, tem misericórdia de mim. Mas não só de mim, tem misericórdia de mim para que eu também possa fazer justiça com quem precisar que eu faça justiça. No caso, a minha família, minha mulher, os negócios, enfim, que eu seja um homem justo. É isso. E essa justiça de Deus, na verdade, Deus já fez justiça para nós, para mim e para você. Jesus nos justificou por sua graça. Como? Quando ele morreu na cruz, para pagar essa dívida que a gente tinha, dos nossos pecados. Ele pagou, ele fez justiça. E essa justiça que Jesus fez, eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia. Como eu falei aqui, pobre em espírito, não merece, né? Mas Deus fez justiça por mim. Então, Deus faz justiça não só para que eu experimente ela, mas para que eu também faça justiça a outras pessoas, assim como Deus fez por mim. E essa justiça é uma justiça que os outros não vão merecer também, mas eu vou fazer. Por quê? Porque Deus fez por mim. Eu não merecia e Ele fez. Então eu também tenho, no mínimo, o dever de fazer igual, de fazer justiça a pessoas que, no meu julgamento, não merecem. Mas eu também não mereci, Deus fez por mim. Então eu posso fazer justiça para outras pessoas também. E quem tem fome e sede dessa justiça é como alguém que está muitos dias sem comer, à beira da inanição. Quem está assim, não sei se você já teve experiência de ficar um dia ou 2 dias sem comer. Né? Dá um desespero. Um dia, não precisa 2 não, Você ficar um dia inteiro atarefado com alguma coisa, não deu para comer, sabe? Quando você se dá conta, você está com aquela fome assim, desesperada. É isso que Jesus está falando, bem-aventurado quem tem essa fome desesperada por justiça, né? Porque será farto, né? Na consumação do século. Mas agora eu já fiz justiça, já dei condições para vocês ter alívio, né, da injustiça. É isso que ele está falando. Versículo 7, a quinta bem-aventurança. Deixa eu ver a hora aqui. Bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia é dar ao outro o bem que ele não merece. Livrar da dívida alguém que abusou nos gastos. Pensa. Você falou, fulano, não gasta demais, vai dar problema. Ele gastou. Aí você fala assim, bom, eu não vou ajudar, porque eu avisei e gastou, não vou ajudar. Então, não merece ajuda, não vou ajudar. Pois é. O conselho de Jesus é bem-aventurados misericordiosos. Não merecia misericórdia, mas a gente precisa ter misericórdia. Por que tem misericórdia? Para dar liberdade, mesmo que essa pessoa não merece. Ela se encalacrou, se endividou, teve um problema, se afundou no seu problema, no seu pecado, seja lá no que for, e você vai falar, ela não merece, mesmo assim eu vou ajudar. Você vai dar alívio para ela. Foi isso que Deus fez com a gente também não merecia, mas Ele teve misericórdia. Ou seja, é um perdão a quem merece castigo. Dá perdão para quem merece castigo. Isso é ter misericórdia. Como um ser humano pode desejar o mal do outro ser humano?
sem nenhuma misericórdia. Sendo que Deus, que poderia não ter misericórdia, porque Deus é perfeito, nunca pecou, ele podia falar, eu não vou ter misericórdia não. Mas ele tem. E teve, né, de nós. E continua tendo. Eu quero dizer que a recompensa não é misericórdia. Recompensar alguém não é ter misericórdia dessa pessoa. Recompensa é, por exemplo, quando o trabalhador fez a sua função, trabalhou, e no fim do seu trabalho ele recebe o salário. Então o salário é a recompensa do que ele fez. Não é misericórdia, né? É o que ele merecia mesmo. Então misericórdia não tem nada a ver com merecimento, tá? Com mérito. É alguma coisa que realmente a pessoa não merece, ninguém merece. Por isso é misericórdia. É assim que Deus trata a gente, com misericórdia. Ele lida com o homem através da sua misericórdia. Deus lida comigo, com você, através da misericórdia dele. Senão não dava para ele lidar com a gente, porque nós somos pecadores. Enfim, não se pode reconhecer pobreza espiritual, chorar pela convicção dos próprios pecados, ser humilde, ter fome e sede de justiça, de ser justo, né? Sem ter misericórdia. Se não tiver misericórdia, você vê que uma coisa está atrelada à outra. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Sexta bem-aventurança, versículo 8. Os puros de coração. Os puros de... Esse entendimento aqui sobre esse versículo, ele tem duas divisões. Tem gente que entende o puro de coração como uma pureza moral interior, tá? E essa pureza, ela é oposta à piedade meramente exterior, ou pureza cerimonial, ou seja, a religiosidade, tá? Tem gente que entende puro de coração assim, como uma pureza interior, né? Uma pureza moral lá dentro da pessoa, que ela não tem necessidade de ficar mostrando. Tem um outro grupo que entende que essa pureza moral é uma sinceridade de um coração livre de tirania, né? A tirania do eu. Ele não pensa no eu, ele pensa na sinceridade para com Deus. Logo, se entende que os puros de coração são totalmente sinceros. Essas pessoas entendem assim. Mas a verdade é que as duas coisas são duas metades inseparáveis do que é ser puro de coração. Elas não estão separadas, são duas coisas, duas verdades que estão juntas dentro da pureza do coração. Porque observar, tipo assim, o que seria contrário a ser puro de coração. Isso nos ajuda a entender o que é essa pureza. Por exemplo, o contrário de puro de coração seria falsidade, engano, pessoa dissimulada. Essas coisas não podem existir junto, dentro de um coração que é sinceramente devotado a Jesus. Ele não pode ter falsidade, engano, dissimulação, hipocrisia, depravação moral. Não pode. Ou é puro de coração ou tem essas coisas. Entendeu? É fácil de entender. Algumas coisas é fácil de entender através do seu contrário. E o contrário de puro de coração são essas coisas aqui. Então, se tem essas coisas, não tem a pureza de coração. Se tem a pureza de coração, não tem falsidade, não tem engano, não tem dissimulação, não tem depravação moral, tá? Porque essas coisas não podem subsistir juntas, certo? Essa bem-aventurança, ela condena a hipocrisia, porque ela exalta a verdade, a sinceridade do coração, certo? Sétima bem-aventurança, os pacificadores. Os pacificadores não são intermediadores de conflito. Ah, tem duas pessoas brigando, eu vou ali apartar. Não é isso. Não se trata de levar a paz.
Porque quem leva a paz é o príncipe da paz, é Jesus. Certo? É ele que promove a paz entre o homem e Deus. Entre o homem e o homem. É Jesus que faz isso. O pacificador é aquele que não tem prazer na divisão, na amargura, na discórdia ou na mesquinhez da mentalidade. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, dividir para conquistar? Então, o pacificador, ele não tem prazer nisso. O pacificador, ele é um promotor da paz. Como? Pregando o evangelho da paz, o evangelho de Jesus. Quando ele faz isso, por isso está dizendo, bem-aventurados pacificadores. Não é o que aparta a briga, é o que anuncia as boas novas de paz. Certo? É isso. Mas não só pregando, mas vivendo a paz com os homens sempre que possível, lógico, porque às vezes não é possível. Com algumas pessoas não é possível ter paz. Mas não da parte da gente, da parte delas. Porque quando eu prego e vivo esse evangelho, né, eu prego, então automaticamente eu estou sendo um pacificador. Tá? Prego e vivo. Isso revela o caráter de Deus em nós, porque o caráter de Deus é a paz, certo? Oitava bem-aventurança, os perseguidos por causa da justiça. Eu estou no versículo 10. Perseguidos por causa da justiça. Não por acaso Jesus passa do pacificador para o perseguido. Olha, ele está falando bem-aventurado pacificador. Agora ele está dizendo bem-aventurado perseguido. Por que ele faz a transição tão abrupta assim? Porque ser um discípulo de Jesus, ou quem se considera um discípulo de Jesus, que é pobre em espírito, que chora por causa dos seus pecados, que é humilde, pois conhece a sua limitação, que deseja ser justo, que sabe que precisa ser misericordioso, que precisa ter um coração purificado, que precisa ser pacificador, ou seja, precisa anunciar o evangelho da paz, só pode gerar perseguição. Quem é assim, e essas são características de um discípulo de Jesus, isso só vai atrair perseguição. Por quê? Por quê, pastor? Pelo seguinte, as pessoas vão se zangar com você. Afinal, você não arrota a espiritualidade, tá? Você não fala, eu sou um anjo, eu sou puro, eu sou perfeito. Você não faz isso. Você tem convicção de que é um pecador. Você não se orgulha porque sabe quem é. Você sabe quem você é. Você não se alegra com a injustiça de ver alguém se dar mal. Você não fica feliz. Porque você sabe que podia ser você a vítima. Tá? Você é contra ter amante. Não, o negócio é uma esposa só. Você não é preso ao álcool. Você não bebe da número 1 a 51. Sei lá quantos números tem. Você não admite vários deuses. Para você é só um. Né? E um só é o único e verdadeiro. E suficiente Deus. Não há outro. Você só admite um. Você não é salvo pelas obras, mas pela graça. Isso irrita as pessoas. E elas vão perseguir você, porque vão falar, pô, tá de brincadeira, né? Pô, só ele é bom, só ela é boa. Vão te perseguir, entendeu? Por isso Jesus está dizendo, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? A justiça de andar com Deus, de viver para Deus. E a recompensa disso qual que é? Deles, agora mudou, não é para o futuro não. Deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus, o reino de Deus. É agora.
Eles já vivem o reino de Deus. Tá? É uma promessa. Finalizando aqui, versículo 11 e 12 agora. A última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são insultados, perseguidos e caluniados. A ênfase aqui se dá pela perseguição, não mais agora pela prática da justiça, mas pela imitação a Cristo. Os imitadores de Cristo, eles vão ser insultados, perseguidos e caluniados. Por quê? Tudo aquilo que eu falei anteriormente e mais. Ser um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, significa dizer que você imita Jesus. E isso não vai fazer de você popular, nem carismático. Não vai fazer que as pessoas amem você. Não vai, elas não vão te amar. Elas não vão seguir você. Elas vão te odiar. Elas vão te perseguir. Elas vão insultar você. Vão até inventar calúnias sobre você. Por quê? Jesus alertou sobre isso. Em Mateus 7,7, diz assim, ó. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Por que que você vai ser perseguido por ser um discípulo de Jesus? Por que você vai ser insultado e caluniado? Porque Jesus, a palavra de Deus, e consequentemente quem segue ele, a sua presença revela para a pessoa os pecados dela. Mostra para ela que ela está vivendo errado. Por exemplo, quando um homem vem falar para mim que ele tem um amante, que ele faz isso, ele faz aquilo, e eu falo que eu sou contra, e eu digo que o homem tem que ser marido de uma mulher, porque é o que a Bíblia diz, ele não vai gostar, não vai ficar contente comigo. Ele não vai querer ser meu amigo. Ele vai falar mal. Está entendendo? Jesus já alertou sobre isso antes. João 7,7. O mundo me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho que as suas obras são más. João 15,18. Aí ele fala de nós. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, outros, me odiou a mim. Jesus falou. Então está bem claro, o mundo não é o mundo, o globo terrestre, não é. As pessoas, tá? Eles vão te odiar, de certa maneira. No máximo vão te engolir. Por quê? Porque se você imita Jesus, a sua imitação de Jesus vai causar dor no estômago deles. Porque vai ser contra a prática de vida que eles vivem. Né? De ter amante, né? Enfim, de praticar injustiça. E ninguém gosta disso. O mais surpreendente vem agora. Jesus disse para nós nos alegrarmos quando formos insultados, perseguidos e caluniados. Ele falou, se alegre com a situação. Por quê? Porque a oposição para os discípulos de Jesus ela é certa. Porque o discípulo de Jesus, ele se alinha, é isso que o texto está dizendo. Vou voltar lá no texto. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o discípulo de Jesus, ele vai sofrer perseguição, calúnia, insulto. Por quê? Porque ele vai estar alinhado com a mesma mensagem que os profetas no Antigo Testamento profetizavam. E algum deles aconteceu o quê? Foi morto, preso, perseguido, enfim. É isso que acontece. Tá? Só que tem uma coisa. Essa perseguição terrena, ela é passageira. Porque no céu, ou seja, na eternidade, isso vai gerar uma bem-aventurança.
O texto diz assim, ó, não só para se alegrar, para regozijar. Regozijar é mais do que alegria. É uma alegria muito, muito profunda. Se alegrem profundamente quando isso acontecer com vocês. Por quê? Porque isso mostra que vocês são meus discípulos, meus seguidores. Se alegrem. Tá? E mais, grande, está dizendo, grande é a sua recompensa no céu. Tá? Para quem segue Jesus. Eu quero fazer algumas observações aqui e partir para o final. Veja que nós estamos aqui diante de vários desafios. Se ver como pobre em espírito, chorar pelos próprios pecados, ser humilde e reconhecer as nossas limitações, desejar que a justiça reine e alcance a minha vida e a vida das pessoas, ter misericórdia de quem eu julgo não merecer misericórdia, ter um coração puro e sincero diante de Deus, ser um pacificador, conduzir as pessoas ao príncipe da paz, a Jesus, ser perseguido, ser insultado, perseguido e caluniado e ainda me alegrar, me regozijar com essa situação. Isso é um grande desafio. Bem, no mínimo, isso parece uma loucura, porque é uma contradição a crença que a maioria das pessoas imaginam sobre Deus. É nessa imaginação das pessoas que elas imaginam, né, a crença que as pessoas têm, é de um Deus que existe para satisfazer os desejos dela, para estar à disposição dela, para curar ela, para resolver os seus problemas conjugais e de relacionamento, para dar um marido sim, aquele marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, mesmo que ela tenha escolhido esse marido, essa esposa, sem nenhuma direção de Deus, tá? Em alguns casos até contra a direção e a orientação da palavra de Deus. Essas pessoas imaginam um Deus que vai prosperar elas, fazer elas ter bens, né? Apartamento, carro milionário, né? E isso que é o pior, que vai fazer delas felizes, pessoas felizes, igual aquelas da propaganda da margarina. Ou seja, que não existe. Muita gente está à procura desse Deus minúsculo. Isso é um Deus minúsculo. Deus que faz isso, que as pessoas acham que é o Deus verdadeiro, esse é um Deus minúsculo. Tá? É um Deus que não existe. Não na Bíblia. Certo? E muita gente está à procura desse Deus minúsculo. Um Deus fabricado pelo homem, pela religião divorciada do texto bíblico, do texto sagrado. Um Deus que não é o mesmo das Escrituras, um Deus que não existe na palavra de Deus. Portanto, esse texto está aí para confrontar a sua crença em Deus, e mostrar para você a necessidade que você tem de um verdadeiro Salvador. Por quê? Porque essas coisas que a gente falou aqui das bem-aventuranças, elas são impossíveis de ser aceitas por nós. Pobre em espírito, chorar, pensa bem, ser pacífico, coração puro, ser perseguido e se alegrar, isso é impossível para nós, a gente não quer isso, tá? Então, para mim ter isso, eu preciso de um Salvador. Só assim. Eu preciso da intervenção do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia, para mudar isso dentro de mim, dentro do meu coração. Aí você pergunta como? E agora eu vou encerrar, eu vou aplicar aqui. A Bíblia se explica sozinha. Ela se explica. Tá bom? E um texto que lança luz sobre isso que eu falei aqui, está lá em Efésios 2:1, que diz assim, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Efésios 2:1. O ser humano ele tem 5 sentidos.
visão, audição, olfato, paladar e tato. Se esse sistema dessas 5 funções, sentidos que a gente tem, se esse sistema entra em colapso, a pessoa perde o contato com esse mundo, tá? E se isso perdurar, se isso continuar por muito tempo, a família pode interditar uma pessoa. Pensa num pai internado na UTI, em coma, e nenhum desses sentidos funcionando nele. O filho vem, se debruça ali sobre o leito do pai, pede perdão para o pai, e diz para o pai: pai, eu preciso de você, eu estou enfrentando esse problema. E o pai não tem a menor condição de ajudar. Por quê? Porque ele está sem possibilidade de contato com o mundo que o cerca. Porque os sentidos não estão funcionando. Assim como o homem tem 5 sentidos, o homem também tem um sentido espiritual. Esse sentido espiritual é o que nos liga a Deus. Se esse sentido espiritual não está funcionando em nós, a pessoa vive essa vida aqui. E ela tem a possibilidade de responder a tudo que cerca ela. Mas ela não tem nenhum contato com Deus. Ela não ouve a palavra de Deus. Ela não consegue se relacionar com Deus e ter a convicção de que Ele está ouvindo ela. Não. Parece que Ele está milhões e milhões de distância dela. Ela não consegue viver e ter a certeza da presença poderosa de Deus na vida dela. Ela não consegue. Deus se torna apenas um nome para essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem o funcionamento desse sentido. A Bíblia mostra que esse sentido é a fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, é impossível se relacionar com Deus. Essa pessoa, sem esse sentido, ela pode reagir ao som, ela é capaz de interagir com as pessoas, ela vê os tons claros e escuros, ela sente o cheiro do perfume francês, ela pode sentir o gosto do amargo e do doce, mas não pode se comunicar, ouvir, ver, sentir Deus. Ela não pode. Por isso, ela não aceita essa palavra que eu falei aqui, esses ensinamentos que eu dei. Ela não aceita. Ela não pode obedecer a Deus. Ela não consegue. Ela clama e pede ajuda de Deus. E ele não pode, e ela não pode ser atendida. Porque para Deus ela está incomunicável. Porque ela não tem esse sentido ligado nela, funcionando na vida dela. Agora, se você que me ouviu, você crê nesta palavra que eu falei aqui, que a palavra de Deus não é minha palavra, não foi eu que escrevi essa palavra, ela é de Deus. Você entendeu o que é estar vivo para Deus. E está vivendo o reino real de Deus nessa terra. Você entendeu que Deus não é o seu servo. Ele não está para te servir, para fazer o que você quer, que você precisa. Não é essa a função de Deus. Porque o que é o correto? O correto é que o menor sirva o maior. E o maior é Deus, não eu, não você. Então eu tenho que servir Deus, não Deus me servir. Essa que é a real. E finalmente, se você entendeu, recebeu o que eu falei aqui, da palavra de Deus, você está finalmente disposto a seguir Jesus. Mesmo que isso, como eu falei aqui, vai trazer perseguição para você, aborrecimento e tantos desafios como a gente viu aqui.
para você que creu nessa palavra, eu quero dizer bem-vindo. O milagre aconteceu. Você passou da morte para a vida. Seu sentido espiritual foi acionado por Deus, se você creu. E agora você pode trilhar esses caminhos contidos na palavra de Deus e até ser perseguido, mal entendido, mal interpretado, caluniado. Nada disso pode parar você mais. Porque você não vai ficar triste. Você vai se alegrar. Por quê? Porque você sabe que a perseguição e a causa dela é Jesus. Porque agora tudo faz sentido para você. Você entendeu a palavra de Deus. Jesus ligou o botãozinho do sentido espiritual, que é a fé. E agora você entende que o que eu falei é verdade. E essa verdade penetrou no seu coração. Agora, eu quero convidar você a vamos caminhar juntos. Você, eu e milhões de outros espalhados pelo mundo que tem Jesus, que tem a sua palavra como centro da sua vida. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu quero agora então orar por você e na oração encerrar. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos mostra a realidade do reino de Deus. O reino de Deus que é para ser vivido, uma parte dele, sim, aqui nessa terra. Algumas dessas bem-aventuranças são para serem vividas aqui e agora. Mas é muito difícil para o homem natural entender, compreender e aceitar a Tua palavra. Por isso, é necessário que esse botãozinho da fé seja acionado pelo Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Então a minha oração, Deus, é que esse botãozinho da fé, que nos dá condições de crer em tudo isso que nós ouvimos, que parece um absurdo, que parece loucura, mas que é a verdade do Teu reino, que ele possa fazer sentido no coração dos meus irmãos, dos meus amigos, daqueles que me ouvem, e possa, fazendo sentido, possa levá-los a, mesmo assim, terem convicção de que não há coisa melhor, ainda nessa vida, do que ser perseguido por estar seguindo a Ti, Jesus. Então, Senhor, move os corações e aplica esta Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, para que os meus ouvintes, irmãos, amigos, colegas, todos que verem esse vídeo e ouvirem, que eles possam, Deus, terem a sua fé ressuscitada, reanimada, e possam receber a Tua palavra e terem vida para terem acesso a Ti, Pai. Eu oro assim, em vista de todas as contradições e crenças, ou crenças e contradições, crendo no Teu poder, Jesus. Amém e amém. Eu quero desejar um ótimo fim de noite para você, uma ótima semana na graça e na paz de Cristo. E, querendo Deus, amanhã a gente vai estar aqui novamente. Um abraço, Deus continue abençoando a sua vida. Até mais.